Fala, meus queridos! Beleza? Eu sou o Adé, está no ar o Quinto Vento de sexta-feira, o podcast sobre a semana do Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa às segundas e às sextas pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador de podcasts favorito. Participe com a gente pelo grupo do Whats, a gente fez um grupo do Whats, tá bombandinho, tá legal o grupo, bit.ly/OQV no Zap ou tá na descrição do vídeo do YouTube, aí se você entrar no YouTube tem o linkzinho aí. Marcão, beleza? Salve Adé, todo mundo que está acompanhando nos agregadores, também no YouTube, mandar um salve um pouco triste essa semana, né? 2 derrotas, semana complicada do Atlético, não posso dizer que estamos felizes, até porque tivemos jogador convocado, mas isso não é bom, enfim, debater todos esses assuntos, mas vida que segue, vamos aí. Bora ouvir o recadinho da Pacundê. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo, com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta, apresentado por mim, Rafael Bellatini. A Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Show de bola, então ajude a Pacundê se você puder aí no Apoia-se, é só entrar em apoia.se/Pacundê ou escanear o QR Code se você tá no YouTube. Se puder mandar um Pix também, pix@pacundê.com.br. Marcão, a gente zicou o Pablo ao contrário, será? Não, a gente é zica. Desculpe, torcedor atleticano, mas a gente é Acabamos zica. pedindo perdão aí, né? Porque a gente fez um programa falando exatamente sobre enganar os trouxas acho que 2 dias depois o Atlético jogou com o São Paulo e o Pablo fez 2 gols e a gente perdeu de 2-1 na arena. Exatamente, o Atlético não ganha do São Paulo na Baixada desde 2017. Porque 18 foi o Diniz. Exatamente, então depois disso só derrota e empate. Joguinho ruim, cara, o Atlético jogou mal, assim, eu achei a zaga muito, principalmente no segundo gol do Pablo, o Thiago Heleno deu uma furada ali, parecia que a zaga tava meio perdida. Depois pareceu que a gente ia conseguir fazer um jogo um pouco melhor ali no segundo tempo, mas daí o São Paulo conseguiu segurar bem o resultado e fazendo cera pra cacete, inclusive. Normal, né? Acho que a partir de um momento no campeonato, os jogos começam a ficar todos meio que assim, mais amarrados, o time começa a fazer muita cera, se jogar. O lance do Benítez, acho que é uma discussão à parte lá, porque pra mim o Benítez e o árbitro estavam errados do mesmo tamanho. O árbitro prejudicou o jogo fazendo toda aquela cera ali. O cara chutou a bola, beleza, tá errado, expulsou. Não é nem essa, acho que é a discussão. É o tanto de tempo que se levou pra resolver a situação e tudo. Então aquilo foi um lance à parte. Mas falando do jogo jogado, acho que o Atlético foi mal mesmo. E é uma tônica, alguns jogos o Atlético não vem tendo um desempenho bom defensivamente, né? Acho que não é de hoje, o Atlético vem tomando gol todo o jogo. Aquela defesa boa que tinha no começo do campeonato, no começo do ano, já não tá mais se vendo isso, o Atlético você já não vê uma defesa tão segura, pode ser que os jogadores estejam cansados realmente, uma sequência grande, mas enfim, acho que estamos sofrendo mais e esse jogo do São Paulo mostrou bastante, e demoramos para entrar no jogo também, acho que isso é uma outra coisa. Começamos muito mal, aceitando muito o que o São Paulo estava impondo dentro da partida, e até culminar o Rojas perde um gol na cara e depois tem o lance do pênalti. O Atlético até entra no jogo, faz o gol, mas logo toma. Não gostei, acho que a gente vem perdendo desempenho gradativamente. Isso tem a ver com a saída do Vitinho, pode ser, a gente vai sentir mais isso, mas não acho que seja exatamente isso. Acho que ficou um pouco manjado o jeito que o Atlético estava jogando, e além disso as peças começaram a não funcionar tão bem. Você tinha um Marcinho que estava jogando muito bem numa primeira parte de campeonato, agora já está jogando muito mal. O próprio Pedro Henrique caiu de rendimento.
Na esquerda teve o Abner fora por algum período. O Nicolas não entregou o mesmo tanto que o Abner entrega. O Christian oscila muito dentro da partida. Então, às vezes ele tá muito bem, às vezes ele tá muito mal. Então, acho que é um mix de tudo isso que tá fazendo o Atlético ter esses resultados que não é só o do São Paulo. Daí isso também entra um pouco na explicação do jogo da LDU também, né? Exatamente. No brasileiro, cara, a gente tá... Nos últimos 5 jogos a gente tem uma vitória só, né? Daí a gente tem um empate e 3 derrotas. E isso começa a dificultar essa ideia do Atlético também de ir bem no brasileiro, né? Nesse momento a gente tem 23 pontos, 5 a menos do que o Bragantino, que é o 4º colocado. Então já começa a ficar mais difícil. A gente ainda tem aquele jogo a menos, mas é contra o Flamengo. Uhum. Então começa a distanciar um pouco mais, assim. A gente tá em 6º, último do G6, com o mesmo número de pontos que o Ceará. Então o Atlético realmente perdeu o embalo que tinha no começo. Agora definitivamente perdeu o embalo que tinha tido no começo do brasileiro. Tem muito a ver com as Copas. A gente vai falar mais da Copa Sul-Americana, vamos falar um pouco da Copa do Brasil também. Mas tem que se espertar aí, cara. Fazer mais uns pontos aí, conseguir uns pontos fora de casa, já que a gente tem perdido jogos em casa. E, na verdade, foi o primeiro jogo que a gente perdeu em casa, né? Isso. Então, esses pontos que a gente perde em casa, com os empates também, a gente tem que conseguir recuperar. E uma das possibilidades é agora no próximo domingo, né? Então, é daí que começa a se ter uma discussão mais aprofundada sobre até que ponto que o Atlético precisa poupar, até que ponto que tem que entrar, porque o contorno que tem essa semana pro Atlético. Tem um jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro no domingo, contra o Cuiabá fora de casa, acessível para fazer 3 pontos. Sim. É um 3 pontos que você, quando começa o campeonato, com todo respeito ao Cuiabá, né, mas acho que eles entendem isso, você coloca isso como um jogo ganhável. Acho que todo torcedor atleticano coloca isso como um jogo ganhável. E nesse momento, mais ainda a importância, né, por causa dessa situação que você falou, para não deixar tanto o Bragantino abrir, porque o Bragantino pega o Juventude em casa, mas enfim, se eles ganharem e o Atlético perder o jogo, vai abrir muito ali pro 4º lugar. E claramente o campeonato do Atlético é esse: 5º, 4º, tentar brigar ali em cima e aproveitar que tem Fortaleza e Bragantino ali. São times do mesmo poderio, do mesmo nível técnico do Atlético, na minha opinião. Então, acho que é muito complicado essa gestão de elenco nesse momento. Eu não iria com o time totalmente em reserva contra o Cuiabá, por exemplo. Eu colocaria um time um pouco misto, algumas peças, mas eu não iria com o time totalmente em reserva, mesmo sabendo que o jogo do meio de semana contra a LDU vai ser, acho que o jogo mais importante do ano. O Atlético vai precisar estar 100% nessa partida, mas mesmo assim, nessa vez eu acho que eu não abriria mão por conta de não querer que o Bragantino e principalmente o G4 abra essa distância. E também tem o Flamengo ali entre a gente, mas o Flamengo acho que vai acabar passando de passagem. Sim, é aquilo que eu falei, acho que essas 3 primeiras colocações ali vão ficar bem definidas, bem na disputa entre esses 3 times, que são os 3 times que têm o maior poderio financeiro nesse momento no Brasil. Mas realmente, o Atlético precisa entender aí o que quer fazer com o brasileiro e tentar melhorar essa pontuação aí dos últimos... das últimas rodadas. Vamos falar então já da Sul-Americana. O Atlético, Marcão, erramos todos os palpites de novo. A gente vai, acho que até o final do ano a gente deve acertar 1 ou 2, assim, no máximo. Sim, e inclusive a gente errou além do resultado, a gente achou 0%. Que o Atlético ia empatar e ganhar e empatar, a gente perdeu e perdeu. Então, se bem que, eu nunca ia chutar 2 derrotas. Mas se bem que a gente já chutou derrota, não é porque a gente é clubista, é porque a gente realmente achou que não ia perder pro São Paulo em casa e ia tirar um empate que quase veio, Marcão. Quase veio o empate lá na altitude contra a LDU, mas aos 41 do segundo tempo o cara conseguiu fazer um gol bonito, cara. Eu achei que o cara foi mais mérito dele do que falha da zaga. Eu achei que, sim, tem mérito dele, mas, bom, acho que esse jogo é bom a gente tratar em partes. Pra mim, o Atlético, o primeiro tempo é desastroso. Pra mim, muito ruim o primeiro tempo. A LDU, se não me engano, chutou 11 ou 12 vezes.
O Bento teve que fazer... O Bento faz uma defesa que foi na sorte total, que o cara cabeceia em cima dele. Sim. O Atlético foi muito mal no primeiro tempo. Eu acho que o Atlético foi montado pra fazer aquele jogo mesmo, sabe? Quando vamos analisar, assim, 3 zagueiros com o Nicolas sendo o terceiro zagueiro, tira o centroavante pra manter o Cadu, cara, que puta que pariu. Eu vou tentar não ser repetitivo aqui no nosso podcast, Marcão. Mas infelizmente não vai dar. Então, mas o Atlético, ele tirou um atacante de área pra colocar mais um zagueiro e tentar segurar o jogo. Fez um jogo extremamente... você acha foi ruim mesmo, mas a proposta já era um jogo chato já. Mas então, mesmo dentro dessa proposta, quando você faz isso, você quer o quê? Tirar espaço do teu adversário. E o que a LDU mais teve foi espaço pra jogar. Mesmo com as alterações, o Atlético foi mal, porque não compactou bem. E eles tinham ali pelo lado esquerdo, aquele camisa 10 deles, estava deitando e rolando. Ele caía pra direita, caía pra esquerda, vinha pelo meio, fazia tabela com o centroavante no pivô. Então, eles acharam muito espaço e em falhas do Atlético também. O Atlético, óbvio, quando recuperou a bola, teve algumas estocadas no contra-ataque. Eles marcaram muito bem o Nicão. O Atlético não teve a bola do desafogo no Nicão, ele foi muito bem marcado. Apareceu muito pouco no jogo. Atrapalhou o jogo, e muito pela estratégia da LDU também de marcar o Atlético. Eles estavam sempre tentando antecipar, não dando muito corpo pro Nicão girar em cima, que é muito um erro que os adversários acabam cometendo. Então teve méritos da LDU também, mas eu achei que o Atlético, pela proposta, se fosse pra sofrer, teve pouco escape no primeiro tempo. No segundo tempo eu achei que foi um pouco melhor. E o segundo tempo ficou um pouco mais... os dois times desgastaram, a LDU também estava cansada, né? E no segundo tempo, especificamente, o Atlético tem chances no começo do jogo, não consegue matar um outro problema do nosso time. Teve boas chances, o Atlético não consegue matar as jogadas, cria, daí por isso que eu acho que o segundo tempo foi bom, o Atlético jogou bem no segundo tempo, e daí dá uns 30 minutos, ali 20 e poucos minutos, o jogo ficou totalmente morno, ninguém mais criou muita chance de gol, o Atlético abdicou de atacar, fez as alterações, e daí é no momento das alterações que o técnico dele deu ganho o jogo, porque ele coloca um jogador fresco que consegue. Pra mim, o Pedro Henrique falhou, mas falhou por uma questão física. Ele não tá mais aguentando ali e a gente acaba levando o gol. Seria um empate, na minha opinião, justo pelo que foi o jogo. Não achei que, pelo segundo tempo do Atlético, ele também não criou tanto. Mas, enfim, acontece. Não é reverter. Acho extremamente reversível se a gente jogar o melhor jogo do Atlético no ano, a gente reverte com tranquilidade. Mas mesmo se não jogar o melhor jogo, acho que dá pra reverter também, dá pra ganhar de 3-1, por exemplo, 2-0 e eliminar eles. Com a saída do Vitinho confirmada, né, a gente vinha trazendo aí que ele ia sair, saiu, e a gente tá com o Cadu como desafogo. É muito difícil você ter um jogador incapaz como desafogo do teu time, porque, assim, teve uma jogada, cara, que ele simplesmente, ele sai correndo, cara. Daí ele adianta a bola e ele praticamente passa pro cara que tá marcando ele. Ele adianta tanto que vira um passe pro cara que tá tentando tirar a bola dele. E ele não consegue, cara. Eu não lembro a última vez que o Cadu conseguiu fazer uma jogada que funcionasse. Então, com o Nicão muito bem marcado, com o time segurando o jogo lá atrás, tentando sair num contra-ataque ou tentando desafogar, não deu certo, cara. Não deu certo. Achei até que o Cittadini demorou um pouco pra entrar ali, né? Depende de qual Cittadini que a gente tá falando também, né? Que é um cara que vai do céu ao inferno muito rápido. Mas também acho que é reversível. O Atlético precisa fazer um jogo bom, um jogo contundente contra a LDU para realmente sair com um resultado bom da Baixada, não ir para ganhar de 1-0, tentar já reverter esse resultado. A LDU é um ótimo time, mas assim, vai ao racha agora, e o problema... Eu tô preocupado, falar bem a verdade pra você, tô preocupado. Eu acho que o Atlético, nesse momento, é o pior momento do Atlético na temporada, né? Então, com essas saídas, essas mudanças, essas tentativas, assim, chegou um zagueiro que ainda não jogou, daí coloca daí o outro zagueiro que não pode ir na altitude, daí coloca um lateral, daí esse zagueiro vai voltar agora, daí talvez jogue brasileiro, daí fica... Jadson nem viaja. Então, questões aí. Mas, aliás, acho que o nosso técnico é muito bom trabalhando com essas situações. Eu vi muita gente cornetou o Nicolas e tudo mais, mas é que
dependendo da expectativa que você vai pra ver o Nicolas jogar... Eu achei que ele tirou um gol dos caras, Eu acho que ele foi... Ele não fez uma partida ruim. Eu achei que foi bem boa essa parte da estratégia. Deu certo. Sim. O problema não foi esse. O problema pra mim foi muito mais as costas do Marcinho no primeiro tempo, que os caras fizeram tudo por ali, basicamente, e o Pedro Henrique. O Pedro Henrique fez uma partida ruim de maneira geral. Teve um lance que o Pedro Henrique ele toma 3 decisões seguidas erradas, assim, que ficou muito nítido. Ele não tava conseguindo tocar a bola no primeiro tempo, que ele dá um passe errado, na volta ele fura uma bola de cabeça, depois ele faz uma falta na sequência. É fantástico. Então ele jogou mal. Então acho que o problema não passou muito pelo Nicolas na lateral esquerda. Acho que ele inventa legal o português. Não, eu digo que não que ele tenha fazendo merda ou que os caras... Mas eu não gosto muito dessa mudança constante, entendeu? Porque tipo, tem que fazer. Né? E tem que fazer porque... E nesse momento tá fazendo muito pela necessidade, não por erro dele. Não acho que o Antônio Oliveira ele tem a limitação do elenco. E ainda ele tá conseguindo dar alguns jeitos, mas essa mudança constante é difícil ele conseguir manter um trabalho, né? Exatamente. E muito jogo também, né? Muito jogo um em cima do outro e claramente ficou, acho que nítido que o Atlético não tem elenco para disputar 3 competições ao mesmo tempo. Infelizmente, vai acabar em uma das Copas tendo que ceder, mas tem que ficar na outra, né? E daí que é o grande dilema, né? Qual que você vai escolher? Se você vai escolher algumas vezes, quem muito escolhe fica sem as duas. A gente já viu várias vezes isso acontecer. E daí você fica mal no Brasileiro. Então, é difícil a situação, obviamente, mas eu acho que mesmo assim, temos condições, temos peças para mostrar mais. Já mostramos mais com as mesmas peças. Acho que essa que é a questão. O momento do Atlético não é bom, dá para mostrar mais. E é isso que a gente busca. A gente não busca também um supra-sumo, mas pelo menos aquele futebol de 1-0 que estava tendo no começo da temporada é algo que pode voltar a acontecer. Porque a saída principal foi o Vitinho, né? Tirando o Santos ali que não jogou ainda esse jogo, mas não acho que o Bento fez nada que tipo, todos os gols que ele levou não eram defensáveis, nada que o Santos faria tão diferente. Então, como a saída de um atacante, a zaga deveria manter o ritmo, mas a gente tá levando cada vez mais gol e isso é um problema. O Antônio Oliveira falou que a gente vai passar com certeza. Ele falou, seremos muito fortes na arena. Não tenho dúvida nenhuma que vamos ganhar e ultrapassar o adversário, que é difícil, mas acredito muito nos jogadores e no processo e no clube. Eu também, tá bom, Antônio? Estamos torcendo. Acredito que o Atlético realmente tem a tendência de fazer uma Sul-Americana melhor do que uma Copa do Brasil, por exemplo. Eu acho que a Sul-Americana é menos difícil do que a Copa do Brasil nesse momento pro Atlético. Mas... E tem a questão também, esse jogo é muito importante passar porque o Peñarol, pentacampeão da Libertadores... Mas ainda assim é um time muito menos de muita menor qualidade, né? Muito pior do que o Atlético, na minha opinião. Então é uma semifinal, inclusive a LDU é melhor que o Peñarol. É uma semifinal muito acessível para chegar na final, jogo único Montevidéu. Então eu acho que o pensamento tem que ser meio que por aí também, né? É o jogo mais importante da temporada. É matar ou morrer nesse jogo com a LDU, porque a semifinal é um pouco mais acessível do que as quartas. Exatamente, a Copa do Brasil a gente vai voltar a falar nas próximas semanas, mas a gente precisa citar porque Davi Terans, El Rei Davi, foi convocado para a seleção uruguaia e vai perder alguns jogos importantes para o Atlético, né? O Terans que tem sido junto com o Nicão, mas ele tem sido muito mais nos últimos jogos, importantíssimo, né, para os nossos resultados. Ele vai perder os jogos contra o Santos da volta da Copa do Brasil, isso? Sim. E contra o Sport no Brasileiro. E se passarmos pelo Santos, ele vai perder também a primeira da ida da semifinal, que provavelmente seja com o Flamengo, né? Ou o Grêmio. Ambos difíceis. Então, mas eu acho que vai ser com o Flamengo. Então, perdemos aí um dos principais jogadores do ano para
pra seleção. A gente falou isso naquele que a gente citou os jogadores, né? Que a gente fala, não vamos coisar, deixa os caras aí, é importante pra coisa dele. Mas eu fiquei meio triste que ele foi convocado, porque nesse momento a gente fica um pouco feliz pelo jogador, assim, porque, né, tá representando o Atlético, queira ou não. Sim. A gente gosta e tudo mais. Mas ele era o último que a gente queria que fosse um desfalque, ainda mais por isso, né? Enfim, vai lá, vai passear na América do Sul, sentar no banco, treinar um pouco, deve ter uns minutinhos em algum jogo, mas é isso. Não tem muito o que a gente falar. É data FIFA, obrigatório liberar, né? Não tem conversa. Mas o Juninho Pernambucano falou que iam fazer ajustes no calendário para os jogadores, para os times que perdessem jogadores. Mas, enfim, não sei. Difícil as Copas porque são no meio da semana, né? O brasileiro é mais fácil, né? E se adiar mais um jogo do Atlético, o Atlético já tem um adiado. Se adiar mais, enfim, não sei como vai ficar essa situação. Mas ele falou na coletiva hoje de convocação do Tite. Então é ver se eles não vão alterar nada, pra ver se não perde tantos jogos, né? 3 jogos é bastante coisa, ainda mais 2 de mata-mata. O principal jogador do time. Então, legal que foi convocado, mas infelizmente vai desfalcar a gente. Não tem nem como ficar feliz pela convocação do cara, né? O lado bom é que o Arrascaeta foi convocado também. E o Flamengo vai chorar pra cacete, então a gente já entra nesse choro do Arrascaeta aí. Acho que o Flamengo teve jogador convocado pro Brasil também, Gabigol, né? Acho que foi convocado. Então, nessas datas FIFA aí, provavelmente o Flamengo chore, consiga e o Atlético pode entrar nesse balaio aí. Parabéns pro Teranos, mas... Parabéns pro Teranos, mas puta, queria que tivesse aqui, hein? Então, esse jogo aí, nos próximos dias, vou passar aqui os jogos que a gente tem. Nas próximas semanas aí. O Atlético pega o Cuiabá no domingo agora, né? Esse jogo que a gente falou que é ganhável na Arena Pantanal, fora de casa, 18h15. Daí pega a volta da LDU, que é na quinta, então tem esse espaço maior aí entre domingo e quinta. Lógico que não é um espaço gigantesco, mas para não fazer isso que você falou, de não colocar o time inteiro reserva, né? Vamos ver. O Thiago Heleno provavelmente jogue, né? Porque não jogou. Não vai jogar, não vai jogar. Suspenso. Que bom. Então o Thiago Heleno não vai jogar porque tá suspenso, então com certeza vai jogar contra a LDU na quinta, 19h15 na Baixada. Daí depois a gente pega o Corinthians no domingo, na Baixada também. O Santos na Baixada também, então a gente tem 3 jogos seguidos na Baixada. Isso já é melhor para esse planejamento aí de jogadores, que daí é a ida da Copa do Brasil. A gente pega o Palmeiras daí fora pelo Brasileiro, a volta da Copa do Brasil e Atlético e Sport dia 5 de setembro, já passando pro mês de setembro. Então o Atlético tem, para variar, 3 jogos por semana aí, 2 jogos quinta e domingo. Sábado e quarta. E vamos ver o que o Atlético consegue fazer nesses anos, nesses jogos importantíssimos. Notícias importantes também de serem faladas. Provavelmente esse jogo do dia 25 contra o Santos, que é a ida da Copa do Brasil, tenha público. Vai ser o primeiro jogo com público. Pelo que foi definido pela CBF, 10% de capacidade para jogos do Campeonato Brasileiro, só torcida mandante, 15% para jogos de Copa e só torcedores que tiverem as 2 doses ou a Janssen, ou torcedores com PCR negativo, foi o que mostrem o teste, vão poder estar no estádio. Essas vão ser as regras, esse vai ser o começo da volta, algo que estou com muitas saudades, mas confesso que ainda pra mim não é o momento. Vou me vacinar a primeira dose apenas nessa semana, então acho que mais pra frente, mais pro final do ano, estaremos de volta. Mas uma notícia boa que pelo menos acho que até o final do ano estamos voltando. 4.500 pessoas, né? 10%, 15%, dá umas 6.750, é isso? Fiz rápido. Deve ser todos. Não deve ter 6 mil sócios hoje, eu acho. Não deve ter 6 mil sócios pagantes. Eu vi, acho que a Vilela falou que tinha 11 mil, mas eu não 11 mil? Muito. Bom, não sei. Não que eu não acredite nela, eu acho pouco provável que tenha tanta gente pagando. Se ela assim. falou, eu acredito. Então você que pode, volte à Baixada e cante lá, faça
significante pelas outras pessoas que não podem ir. Pedro Rocha também, a gente não Pedro falou. Rocha, e também vamos falar que o Santos e a Abner verdade. foram campeões da Olimpíada, a gente ficou de falar. Muito legal a participação, principalmente do Santos, né? Não querendo desmerecer o Abner, mas exatamente, mas o Santos importantíssimo na campanha, defendeu o pênalti na semi ali, fez uma Olimpíadas muito seguro e tranquilo, falhou só no primeiro jogo, né? Levou um franguinho ali, mas no geral muito tranquilo, igual o Santos é. Quando precisou dele, ele tava lá. Sim. Fez o que tinha que fazer no momento que tinha que fazer. Essa que é o goleiro, ele tá lá pra isso. Não falhou, graças a Deus. Também o Brasil não pegou adversários que criaram tantas oportunidades, né? Acho que o melhor foi a Espanha nesse último jogo, e ainda acho que o Brasil dominou. Mas a gente fica muito feliz de ver eles, né? Não só o Abner e o Santos que estão aqui, mas também o Bruno, né? Acho que todo o Bruno torcedor... já foi convocado pelo Tite já na primeira. Justíssimo, fez uma Olimpíada... Só o Pedrinho que não acha. Pedrinho disse que ficou cornetando o Bruno, falando que ele não tava jogando nada nas Olimpíadas. Não sei que Olimpíadas que ele tava assistindo. Então, eu achei ele muito bom, inclusive fazendo um futebol muito parecido com o que ele fazia no Atlético, só que num nível muito maior de enfrentamento, né? Excelente Olimpíada do Brasil de maneira geral, e acho que revelamos jogadores para principal, mas estamos juntos, Santos, acho que é merecidíssimo, é bonito ver a trajetória do Santos, né? E é um cara que claramente torce pro Atlético, claramente gosta do Atlético, tá bem aqui, não é um cara que você vê falando que quer sair, o empresário fazendo situação, cavando situação. Então acho que é muito merecido pro Santos isso, jogador de um time só, tomara que seja para sempre. Opa, 10 anos da estreia dele como profissional, foi 2011 pela Sul-Americana contra o Flamengo. Grande cara, fiquei feliz demais pelo Santos. Sou muito, muito fã dele, um dos grandes ídolos da história do Atlético, a gente já pode falar isso. Um dos maiores campeões, campeão com a seleção também, e um ótimo jogador, né? E o Abner também, sucesso pra ele, ainda tem um PA mais novo, tem mais tempo pra melhorar. Nesse momento, a lateral esquerda da seleção, eu acho que deve ser a posição mais bem servida, disputada, né? Tem o Arana jogou pra cacete. Isso que o Arana tem Alexandro, Lodge, daí o Arana que jogou pra caralho as Olimpíadas, daí tem ele, mas novo ainda, tem tempo pra caramba. Parabéns pros dois aí, fiquei bem feliz. E a última, Pedro Rocha, empréstimo de 1 ano, veio junto ao Spartak Moscou. E se ele jogar 60% dos jogos que o Atlético tem nesse próximo ano, o Atlético é obrigado a pagar 5,5 milhões de euros para comprar ele. Então, se for titular, jogar, tudo mais, o Atlético é obrigado a comprar, mas daí vai ser uma aquisição legal. É menos da metade do que eles pagaram para contratar ele, alguns anos atrás. Então é isso, Pedro Rocha que queria muito que ele viesse para jogar junto com o Vitinho, mas como veio... Que já era uma necessidade, antes do Vitinho sair, já era necessidade o Pedro Rocha vir, né? E agora tinha que contratar 2, contratou 1, beleza? E acho um bom jogador, um bom nome, mas é aquela coisa. Desde que ele saiu do Grêmio pro Spartak, ele nunca mais jogou, né? Porque no Cruzeiro ele caiu pra 2ª divisão com o Cruzeiro. No Flamengo não jogou, virou até meme em rede social, que ganhava título sem entrar em campo. Sim. Se machucou também. E não vinha jogando no Spartak. Não vinha, porque eles têm lá um número de estrangeiros que pode jogar, e ele tava jogando no time B do Spartak, a última partida foi em maio. É um cara que ainda precisa se recuperar fisicamente. Mas mesmo assim, pela referência, quando ele jogava no Grêmio, acho uma excelente contratação, um jogador novo, e que se ele vier e se destacar, o Atlético vai ter que comprar, e também é um cara que fica para mais tempo. Então eu tô torcendo muito para que dê certo, porque tem que dar certo, e daí falta mais um cara no meio de campo ali, um segundo volante para fazer sombra pro Christian. E é isso, gostei da contratação, mas acho que o Atlético precisa ainda de mais algumas peças para fechar esse elenco. Se vier o Pedro Rocha do Grêmio, ótima contratação, porque a gente vendeu o Vitinho por 10 e tá comprando ele por 5, né? Exato. Então seria ótimo ele ir bem no Atlético. A torcida do Grêmio gosta muito dele, queria que ele voltasse pro Grêmio, inclusive. Mas é isso, cara. Tomara que o Pedro Rocha venha, seja aquele Pedro Rocha que a gente viu estourar. Tem 26 anos ainda, né? Tá aí
no ápice, né? Tem 28 anos, acho, né? Que os caras falam que é o ápice. 28, então, que jogue mais 60%, que jogue bem mais 60% dos jogos e que venha para ajudar o Furacão aí nessa venda até... nessa saída até rápida do Vitinho, né? Eu achei que normalmente o Atlético tende a segurar um pouco mais, assim, Mas se você for pensar, o Vitinho ele foi vendido muito bem, né? Porque a gente vende o Vitinho por 5 milhões de euros a menos do que o Claudinho foi vendido pro Zenit, e que é uma transferência do melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado. O que me faz pensar, se o Claudinho tivesse feito o que fez pelo Bragantino no Atlético, o Petralha vendia ele por 30 milhões de euros, 40 milhões de euros. Sim. Entende? Então foi uma excelente negociação do Vitinho. Claro que é craque, joga né, muita bola, e vai se dar bem, vai jogar no time do Otávio lá no Bordeaux da França. E muita sorte pra ele, é um cara que teve uma história de vida muito legal, né? Ele ficou 1 ano afastado dos gramados, um problema diferente, né, de saúde. O cara ficou não conseguia andar, não né? Conseguia andar, Foi bem tensa a situação que ele viveu. Deu a volta por cima e conseguiu essa venda. Vai fazer um pé de meia bem legal lá jogando no Bordeaux, jogando na França. E é um jogador que tem potencial de revenda, né, no futuro pelo Bordeaux para outros centros, porque é realmente um craque de bola. Marcão, Cuiabá e Atlético e Atlético e LDU. Atlético ganha de 1-0 do Cuiabá no pior jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. 3 expulsos pra cada lado. Gol de bunda, vai chover, daí só vai ter que... Sabe que você tem que levantar a bola e chutar pra cima? E vai ser um jogo assim, o Atlético vai ganhar de 1-0. E contra a LDU, o Atlético vai ganhar de 2-0. Mas vai ser um jogo tenso também. Os caras vão chutar 3 bolas na trave. Pronto. Tá, eu vou chutar... Pra não chutar o mesmo que você. Vou chutar 2-1 pro Atlético contra o Cuiabá. E vou chutar 2-1 também pro Atlético contra a LDU e a gente passa nos pênaltis. Não, a gente é eliminado daí. Porque a gente fez gol fora. Então 3-1 pro Atlético. É verdade, só dá pênalti se for 1-0. Então 1-0 pro Atlético e pênaltis. Beleza. Então 2-1 pro Atlético contra o Cuiabá e 1-0 com o Atlético a gente passa nos pênaltis contra a LDU. Santos voltando à meta e jogando... defendendo pênalti. Deixem os comentários importante aí. Quem cravar os dois vai ganhar uma camiseta. Ganha camiseta. Combina da gente. Não oficial do Atlético. Ganha camiseta. É camiseta. Vocês conhecem. Então, comentem aí e fale o que você jantou ontem. Pra mim, aí nos comentários também. Beleza, Marcão? Beleza, é isso. Mandar um salve pro meu pai, grande. E para todo mundo que acompanhou, vai acompanhar ainda, mandar um salve pra galera do grupo lá, sempre estão comentando, entre lá, o link tá na descrição do vídeo. Entrem no nosso grupo do WhatsApp, que tá bem bacana, a galera corneta bastante, vocês vão se identificar bem. Exatamente, então, como o Marcão falou, entre no nosso grupo do WhatsApp aí, siga a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, /OQuintoVento, e se inscreva no canal, que é o mais importante. Beleza, galera? Até segunda-feira a gente volta aí com um tema que a gente não decidiu ainda também, mas com certeza faremos um podcast para vocês. Obrigado, até mais.